Deus abençoe você, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar no teu coração, sendo derramada abundantemente sobre a tua vida. É muito bom estar aqui estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando sequência à nossa SEB, Sala de Escola Bíblica. E como os irmãos sabem, eu gosto de me contextualizar, para lembrar os irmãos da sequência que nós estamos seguindo, né? Na penúltima lição, a irmã Bárbara falou sobre frutos da tribulação. Na última lição, o nosso irmão Oswaldo falou sobre certeza do amanhã. E com isso nós estamos concluindo essa série de mensagens, né? Que é essa esperança para hoje, esperança em tempos de pandemia. Agora a irmã Kátia vai nos conduzir a uma outra fase, que é sobre missões. Nós vamos começar a partir da próxima semana a falar sobre missões. Hoje nós vamos estar fazendo uma ponte, uma transição entre esperança para hoje e missões. Então vamos estar falando de esperança para os perdidos. O texto é Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Eu peço que você já possa estar abrindo a tua Bíblia, Romanos 1, 16 e 17. E nós vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Ó Deus, nosso Pai, pela graça que há em Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que a Tua palavra possa arraigar dentro de nós, possa proporcionar todo tipo de obra Tua, para que nós possamos ser aperfeiçoados até a medida do varão perfeito que é Jesus. Encha-nos do Teu Espírito e leva-nos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, pela Tua graça. Amém. Querido, a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, a seguinte coisa, está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós vamos abordar 3 pontos nessa mensagem de esperança para os perdidos. Primeiro, quem são os perdidos? Eles sabem que estão perdidos? Segundo ponto, qual é a esperança para os perdidos? Que esperança é essa? Terceiro ponto, quem leva essa esperança para os perdidos? A primeira coisa que temos que estabelecer, que falar, é quem são os perdidos? O que significa estar perdido na linguagem bíblica? O que isso significa? Saber isso é importante para nós que somos salvos, porque até nós que somos salvos temos dúvidas em relação a essas questões. Como nos perdemos, o que é a perdição na linguagem bíblica, o que é a salvação na linguagem bíblica, salvo de quê? E se nós temos dúvidas, imagine aquele que nem sabe que está perdido. Ele tem esse conhecimento, não sabe, não imagina, não tem a mínima ideia do que é estar perdido, ele pensa que está tudo bem. Uma coisa que me apavorava quando criança, eu vivi no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro tudo é grande, os mercados são enormes, as feiras. Eu me lembro que, às vezes, algumas feiras internacionais, lá no Rio Centro, que o meu pai e minha mãe levavam nós, eram 3 filhos, e a gente ia passear. E quando eu me perdia dos meus pais, isso me apavorava. No primeiro sentido, havia uma perdição geográfica, mas isso não é o que mais me apavorava. O que me apavorava era a perdição de quem eu pertencia. Eu me perdia de quem eu era, dos meus pais. Aqueles a quem eu pertencia, eu estava perdido, não me encontrava mais, e isso me apavorava grandemente.
Existe um versículo que o Senhor Jesus fala, lá em Lucas 19:10, que vai nos trazer luz sobre esse tema da perdição. Ele fala assim: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio com esse propósito, para buscar e salvar. Buscar porque essas pessoas não sabem que estão perdidas. É preciso trazê-las de volta. É preciso trazê-las para aquele de quem elas se perderam, de Deus. Elas não sabem que estão perdidas de Deus. Num certo sentido, também geograficamente, porque elas estão em outro reino, não o reino de Deus, mas o reino de Satanás, o reino do mundo. Mas no sentido mais amplo e profundo, elas estão perdidas do Pai. Então é preciso buscá-las. E Jesus depois fala, é preciso salvar, porque a perdição delas não consiste só em trazê-las de volta. Salvar é uma ação de retirar algo que entrou nelas e que causou a separação do Pai, que causou a perdição eterna entre elas e o Pai, e colocar dentro delas algo que vai restabelecer esse encontro com o Pai, essa vida com o Pai, essa reconciliação. Salvar é uma coisa que só Deus pode fazer. Eu não posso, você não pode, ser humano nenhum pode salvar. Só Deus pode tirar aquilo que causou a perdição e dar aquilo que vai trazer a salvação, a reconciliação. Mas tem outro versículo que nos traz mais luz ainda, que nos faz entender melhor a causa da perdição e o que proporciona a salvação. Está lá em João 8:24, Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Segundo João 8:24, o que pode fazer elas ficarem perdidas para sempre? Pecado. Jesus está dizendo que se eles não crerem que Ele é, elas vão morrer nos pecados delas, elas vivem nos pecados. É esse pecado que as excluiu do Pai, é esse pecado que tirou elas da convivência com o Pai. É esse pecado que separou elas do Pai, que fizeram elas se perderem daquele a quem elas pertencem originariamente, o Pai, o Deus Criador de todas as coisas. Elas estão escravizadas nesse pecado, o pecado habita nelas e elas não sabem disso, que se perderam de Deus. O pecado é a causa da perdição delas. A outra questão que João 8:24 esclarece é que é necessário fazer algo para que elas deixem de estarem perdidas e deixem de serem escravas do pecado. O quê? Que elas creiam em Jesus, que elas creiam em Jesus como Salvador, que elas creiam em Jesus como Cristo, que elas creiam em Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o enviado Messias, aquele que é a única ponte entre Deus e elas, aqueles que pode reconciliá-las com o Pai. Quem causou o pecado? Quem causou a separação? O pecado. Quem vai causar a reconciliação? Jesus Cristo. Crer em Jesus causa a reconciliação, tirar elas da escravidão do pecado. Aí está a diferença, irmãos. Quero fazer aqui uma pequena reflexão entre diferença entre religião e revelação. Religião é o esforço do homem para tentar se salvar. São mais de 30 mil religiões, todas elas falam a mesma coisa: o homem pode se salvar, fazendo obras, fazendo isso, fazendo aquilo, operando alguns rituais, deixando de fazer alguma coisa ou passando a fazer alguma coisa. E a Bíblia
é a revelação. E nós não vivemos em religião. É impossível que o homem possa se salvar a si mesmo. Jesus diz isso lá em Marcos 10, 27. Aos homens é impossível se salvar, somente Deus pode salvar. Nós vivemos na revelação que Deus traz e não religião. Religião é a tentativa do homem de chegar a Deus. Revelação é o que Deus traz para nós, que nos informa como que nós podemos nos salvar, como Deus nos salva. Nós vivemos na revelação que é a Bíblia. É aquilo que Deus nos deu, veio do céu, não é esforço humano. Então, a revelação é contra todas as 30 mil religiões, que é o jeitinho do homem para tentar se salvar. A revelação fala que o homem não pode se salvar por si mesmo, só Deus salva. Crendo em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e se arrependendo dos pecados, para sair da escravidão do pecado e ser unido a Deus novamente pela fé em Cristo. Todo cristão verdadeiro não vive em religião. Se alguém te perguntar qual é a tua religião, não, eu sou cristão, eu vivo em Jesus, eu vivo na graça, eu vivo na revelação que Ele me deu, a palavra. O Senhor Jesus Cristo é a revelação dele. Essa revelação que o homem não pode ser salvo por si mesmo e que somente Jesus salva o homem é crucial para que nós possamos entender a salvação verdadeira. Jesus veio buscar o perdido, salvar o perdido. E o perdido precisa crer em Jesus e se arrepender dos pecados. Então, já definimos o que é ser perdido. É estar separado de Deus devido à escravidão do pecado. O pecado causa separação. Agora, qual é a esperança para os perdidos? O nome dessa esperança é Evangelho, boa notícia. Através do Evangelho, que Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado como sacrifício substitutivo e propiciatório por nós, nós somos salvos, porque Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Essa é a boa notícia. Mas antes de dar a boa notícia, nós precisamos dar uma má notícia para o homem perdido, que ele está escravizado, que ele está longe de Deus, porque ele não sabe disso, que ele está perdido de Deus e não tem como ele se salvar, não tem como ele escapar dessa, não tem como ele fugir dessa perdição por si mesmo. E quem vive no pecado, porque nasceu no pecado, vai morrer no pecado e ficar perdido eternamente, como Jesus disse lá em João 8, 24. Aí vem a boa notícia, depois de você passar a má notícia, que ele está perdido de Deus, e que para ser reconduzido a Deus somente por meio de Jesus, vem o texto de Romanos 1, 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e recebe perdão de pecados e justiça. As religiões dizem que a salvação é conseguida quando você se esforça para se tornar justo fazendo obras que vão fazer um upgrade em você, que vão melhorar você, que vão te aproximar de Deus. A revelação de Deus, a Bíblia, diz que você é salvo quando se arrepende de ser pecador e crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Total diferença. Água e vinho. Duas coisas acontecem. Primeiro, os pecados são perdoados, porque Jesus já morreu pelos pecados do pecador. Ele já substituiu você, o teu pecado já foi punido nele. Deus já fez justiça no corpo do seu filho, já puniu o pecado, a ira de Deus foi sobre Jesus, as consequências do pecado foram sobre Jesus. Então, ele pode te substituir plenamente, porque ele não tem pecado. Segunda coisa que acontece é que a justiça de Jesus é dada gratuitamente para o pecador e você se torna justo pela fé. A justiça é imputada, é creditada, você não a alcança, você não a compra, você não barganha ela, você a recebe pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Deus levanta o seu rosto sobre você e te vê com favor, com graça. Ele te dá gratuitamente a justiça de Deus,
te faz justo quando você crê em Jesus Cristo. Essa é a esperança do Evangelho. Agora a terceira pergunta: quem é que leva essa esperança para o perdido? Isso é importante saber. É Jesus quem leva? É Deus quem leva? São os anjos que levam? É o Espírito Santo? É o pastor? São os missionários? Não. A Bíblia fala que responsável por levar essa esperança é a igreja, eu e você. Igrejas são aqueles que são chamados para fora, chamados para servirem. É a assembleia, são aqueles que se reúnem. A igreja não é o templo, sou eu e você. Nós somos a igreja, somos responsáveis diante de Deus para levar essa esperança para os perdidos. Lá em Romanos 10,14, a palavra diz assim, Paulo diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer em Jesus se nunca ouviram falar nele? E como vão ouvir a palavra se ninguém for lá pregar a palavra? Quem prega que Jesus veio ao mundo para o perdido, para que ele não morra, mas tenha vida eterna, que seja reconciliado? A igreja, eu e você. Mas quem convence o pecador de que ele está perdido? Quem convence ele sobre Jesus? O Espírito Santo. A palavra diz lá em João 16:18, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu e você pregamos a palavra, e o Espírito Santo convence. Não sou eu nem você que convencemos, é o Espírito Santo que convence. Mas eu tenho que pregar, eu tenho que levar esperança. Essa é a minha parte. Eu e você falamos, e o Espírito Santo convence. Meu querido, tome essa palavra para você, porque ela é palavra vinda do céu. E que você possa viver a tua vida fazendo a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus recebe a alegria de Deus, recebe a aprovação de Deus, recebe a graça de Deus, recebe a verdade de Deus, o Filho de Deus. Deus abençoe você. Nós vamos fazer uma última oração agora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através da SEB. E na semana que vem, sob a direção da Cátia, começará, Senhor, o tema sobre missões. Que nós possamos aprender sobre esse tema tão importante. Abençoe as vidas dos que estão nos ouvindo e as famílias delas. Derrama a tua graça sobre a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Amém.